Durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que moravam em locais que foram atingidos pelo conflito eram cercadas pelo medo e pela destruição. Essas pessoas eram obrigadas a seguir as regras. Por exemplo, tinha um toque de recolher que a partir de tal horário essas pessoas eram proibidas de estar circulando nas ruas. E tinha a sirene, que assim que ela tocasse, eles sabiam que era para procurar um local seguro para se abrigar. Naquela época, o governo distribuía cadernetas ou cartões que davam direito a cotas de alimento. Esses alimentos eram o básico: o ovo, a carne, a farinha. E as roupas calçadas naquela época não era muito distribuído, porque como eram poucas coisas que existiam por causa da guerra, muitas pessoas também passavam fome, etc. Já o combustível, a água, remédio e os higiênicos básicos era muito extinto, muito escasso. Uma ameaça constante. Nas regiões ocupadas pelos nazistas, os grupos considerados inimigos do Estado estavam sob constante perseguição e ameaça. Assim, comunistas, judeus, ciganos, homossexuais podiam ser presos e torturados e levados para os campos de concentração a qualquer momento. Quando capturadas, essas pessoas tornavam-se prisioneiras do regime e seus bens materiais eram confiscados pelos nazistas nos campos ou em empresas privadas e eram submetidas a trabalhos forçados. Muitas pessoas perseguidas pelo regime nazista tentavam se esconder para sobreviver. Às vezes, contavam com a ajuda de pessoas contrárias à ideologia nazista, que as abrigavam em segredo em suas casas. Havia também aqueles que contribuíam levando comida e gênero de primeira necessidade aos locais onde perseguidos pelo regime se escondiam. Aqui podemos ver que nem todo mundo era a favor do projeto nazista e acabavam ajudando pessoas que estavam sendo perseguidas, como homossexuais, negros e judeus. Aqueles que ajudavam os judeus e os outros perseguidos tinham o perigo de ser punidos se fosse descoberto. Toda a população era incentivada pelas autoridades a denunciar o paradeiro daqueles que eram considerados uma ameaça aos germânicos, com atitude suspeita de ajuda a eles. Mesmo com isso tudo, muitos se arriscavam para ajudar pessoas que eram ameaçadas de ser levadas para um campo de concentração e de externo. Movimentos de resistência. No período de 1939 a 1944, as tropas nazistas atacaram vários estados europeus. E muitas dessas navegações de população criou vários grupos paramilitares para combater o invasor. Em geral, não havia um comando centralizado para esses movimentos de resistência. Os grupos se formam em sindicatos, partidos políticos e organizações sociais. Muitos deles tinham posições ideológicas opostas. Eram unidos apenas pelo desejo de expulsar os nazistas. Na França, o movimento de resistência auxiliou na preparação e chegada de aliados à Normandia, ocorrida em 6 de junho de 1949, no chamado Dia D. A França se dividia entre grupos antifascistas e colaboracionistas, que apoiavam a dominação nazista. Como Paris estava ocupada pelos nazistas, a sede do governo se estabeleceu na cidade de Bordeaux e depois em Vichy. Era uma tentativa de garantir a manutenção de alguma autoridade francesa para negociar os termos de paz com os alemães. O escolhido para cargo foi Marshal Philippe Pétain, que havia resistido a uma ofensiva dos soldados alemães e ganhou plenos poderes para restabelecer os valores tradicionais franceses. No entanto, Pétain tornou-se um ditador que colaborava com o regime de Hitler, chegando a enviar judeus franceses para campos de concentração. A perseguição aos judeus estendeu-se ao território francês na África, como Argélia, Marrocos e Tunísia. Os comentários dos nazistas e os regimes divididos estavam os grupos de resistência, Max em francês, que reuniam antifascistas do mundo todo. Havia também a organização França Livre, sediada em Londres e liderada pelo Marshal Charles de Gaulle. A França se dividia entre dois grupos, que eram os antifascistas
e os colaboracionistas. Eles apoiavam a dominação nazista. Como em Paris estavam cheios de nazistas, eles fizeram a sede em Bordeaux e logo depois na cidade de Vichy. Era uma tentativa de garantir a manutenção de alguma autoridade francesa para negociar os termos de paz com os alemães. O escolhido para o cargo foi Marechal Philippe Pétain, que havia resistido a uma ofensiva dos soldados alemães, e ganhou plenos poderes para restabelecer os valores tradicionais franceses. No entanto, Pétain tornou-se um ditador que colaborava com o regime de Hitler, chegando a enviar judeus franceses para vários campos de concentração. A perseguição aos judeus estendeu-se até os territórios da África, como a Argélia, Marrocos e Tunísia. Contrário aos nazistas e ao regime de Vichy, estavam os grupos de resistência, que eram os MACs em francês, que reuniam antifascistas do mundo todo. Havia também a organização França Livre, sediada em Londres, que era liderada pelo Marechal Charles de Gaulle. Os julgamentos na cidade alemã de Nuremberg se realizaram entre 1945 e 1946 e sentenciaram importantes figuras da Alemanha nazista. Nos anos seguintes, no fim da guerra, foram articuladas diferentes formas de consolidão da paz, como a criação de organismos internacionais, o estabelecimento de acordo de desmilitarização, a redefinição de fronteiras e a difusão dos direitos humanos. Uma das principais consequências da Segunda Guerra Mundial foi o fim da hegemonia europeia no mundo. Nos séculos passados, Inglaterra, França, Portugal e Espanha haviam se formado uma só e eram as principais potências mundiais, formando impérios coloniais que se estendiam por 3 continentes. Os mesmos eram América, Ásia e África. Esse grupo de potências era reforçado pela Alemanha, Bélgica, Itália e Holanda. Nações que contribuíram para a hegemonia cultural, política e econômica do continente europeu não acabar. Foram destruídas e reconstruí-las demandou muitos anos e grandes investimentos, mas a quebra da hegemonia europeia também se deve ao fortalecimento dos países dos Estados Unidos e a União Soviética. Esses países reuniram forças para reconstruir a França. Havia sido ocupada pelos nazistas entre 1940 e 1945, e as marcas dessa invasão foram profundamente sentidas pelos franceses. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, que foi no final da Primeira Guerra Mundial, e também que a criação da Organização das Nações Unidas se deu no dia 24 de outubro de 1945, que foi na cidade de São Francisco, Euá, que se passou a paz na Segunda Guerra Mundial, e que assinaram inicialmente a Carta das Nações Unidas, que foi 50 países, fora o que já tinha participado na Eixo. A Europa e a União Soviética foram o principal palco dos conflitos travados na Segunda Guerra Mundial. Cidades inteiras foram destruídas e reconstruídas demandou muitos anos e grandes investimentos, mas a quebra da hegemonia europeia também se deve ao fortalecimento de 2 países, os Estados Unidos e a União Soviética. E agora eu vou falar sobre o que tem da outra página, que o assunto era a criação da ONU. No lugar da Liga das Nações foi criada um novo organismo mais fortalecido, formado pelos países vencedores da Segunda Guerra. A Conferência em São Francisco, nos Estados Unidos, entre abril e junho de 1945, reuniu dele gerações de 51 países que assinaram o Acordo de Criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. A Organização das Nações Unidas foi fundada em 24 de outubro de 1945. Tem como missão a promoção e manutenção da paz no mundo, ou seja, logo da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada no contexto da Segunda Guerra Mundial, tendo
como base o fracasso da Liga das Nações. Também faz parte da missão da ONU cooperar com o desenvolvimento e monitorar o cumprimento do direito humano e da liberdade fundamental, organizar reunião em prol de objetivos traçados. A ONU conta com 193 países membros. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se destacaram como grandes potências mundiais. Ambos tinham grandes territórios e grandes investimentos na tecnologia e na defesa. Intensas atividades econômicas estavam organizadas com base em modelos econômicos e ideológicos diferentes. Os Estados Unidos, com base no capitalismo liberal, formou o seu Estado e a sua sociedade, desde a sua independência em 1776. Na economia, visava lucros de meios de produção, na defesa de propriedades privadas. Na política, a população passou a escolher os seus representantes de diferentes partidos em eleições livres, diretas ou indiretas. A sociedade tem uma forte tendência ao consumo, mas a riqueza está concentrada pela minoria da população. A sociedade capitalista tem forte tendência para o consumo e é bastante ligada aos valores e às liberdades individuais. Entretanto, nela ocorrem graves distorções dos direitos sociais e econômicos, diante da grande concentração de riquezas por uma minoria da população. A União Soviética estava organizada segundo os princípios socialistas. Economicamente, defendia a propriedade coletiva, na qual o Estado planejava as metas de produção e de distribuição, e o mercado era regulado pelas diretrizes do governo. Na política, instaurou-se o regime de partido único, o Partido Comunista, no qual os representantes são escolhidos pela população, mas os altos cargos são designados pela cúpula do partido. Nesse sentido, as liberdades de expressão políticas não foram preservadas. A sociedade soviética baseava-se na defesa dos valores coletivos, sendo teoricamente mais importante que todos tivessem no mínimo do que apenas alguns tivessem muito. Os dois países, com sistemas socioeconômicos diametralmente opostos, tornaram-se ferrenhos inimigos e passaram a disputar o poder internacional no período conhecido como Guerra Fria. Eu entendi que na política eles tinham um regime de partido único, que era o Partido Comunista, no qual os representantes eles eram escolhidos pela população e os altos cargos eles eram designados pela cúpula do partido.